Fala pessoal, Reinaldo aqui mais uma vez, e hoje eu tenho certeza que vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre o Teorema Cap. E aí pessoal, hoje trazendo aqui mais um conceito de arquiteturas de sistemas distribuídos para vocês. Uma daquelas palavrinhas, um daqueles conceitos que tem muita gente falando, né? Tá em todos os podcasts aí, tem vídeo para todo lado, pode ser questão de entrevista, enfim. Tem muita gente falando sobre Teorema Cap e eu quero falar dele com vocês também. E eu tenho certeza que eu vou explicar aqui de um jeito. Não importa se você ainda está na faculdade ou se você já está formado há 20 anos, você vai entender o que é o Teorema Cap de uma forma bem tranquila, tá bem didática e com os exemplos visuais aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. De vez em quando as pessoas falam assim do Teorema Cap de uma forma muito complexa, como se fosse algo muito difícil e extremamente complexo de você absorver, mas na verdade é um conceito bem simples quando você para analisar na prática, né, e o que está por trás de todo esse conceito, né, que parece um conceito extremamente complexo. Então vamos entender o que é o Teorema Cap. E como sempre, lembrando, se você já curte o conteúdo que eu faço, já gosta de canal, deixa seu joinha, considera usar o Valeu Demais, considera se virar membro do canal, se inscreva para você não perder próximos vídeos e aquilo tudo sempre, né? Joinha, comentário, isso tudo ajuda muito a crescer o canal e eu continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Muito obrigado para quem já faz isso e quem não faz, puder fazer, eu agradeço. Bom, e antes de eu entrar aqui direto na teoria do Teorema Cap, eu vou rapidamente falar um pouquinho aqui da história, bem rapidinho mesmo, tá? É um conceito que não é novo, tá? É lá do final dos anos 90 ali, de mais ou menos 98 até 2002. Essa faixa aqui é porque em 98 foi quando começou a se falar sobre isso, então apareceu o princípio Cap, que na época ainda não era um teorema, e aí do princípio virou uma conjuntura, e essa conjuntura então depois virou de fato um teorema, quando em 2002 alguém fez uma prova formal, né? Então aqui entra na questão da definição dos termos. Então a prova formal que de fato fez com que a gente pudesse chamar o teorema de teorema, de fato, foi em 2002, mas já se falava disso desde 98. Geralmente ele é atribuído ao Eric Brewer, eu não sei se o sobrenome dele se fala exatamente assim. Ele é um professor emérito na Universidade da Califórnia e vice-presidente de infraestrutura no Google. E foi ele que falou muito disso lá nesses anos aqui, foi ele que juntou isso e transformou num princípio, para depois uma outra pessoa vir e formalizar isso num teorema. Mas a parte principal aqui da história é que vocês têm que entender que o Teorema Cap ele se refere a armazenamento de dados distribuído. O que é isso? Quer dizer que eu tenho vários locais onde eu armazeno dados e isso está distribuído. A palavra distribuído aqui é importante. Quer dizer que eu não tenho um único lugar, um único servidor, um único computador, um único banco de dados que está armazenando os dados. Eu tenho isso distribuído geralmente através de rede. Então eu tenho, por exemplo, uma redundância onde eu vou ter bancos de dados em diferentes locais. Isso se torna, né, um armazenamento de dados distribuído. Geralmente a gente usa isso, a gente fala disso quando a gente está falando sobre resiliência, sobre tolerância a falhas, sobre eu poder perder um banco de dados, né, e colocar, e eu já tenho um outro rodando ali no lugar, coisas nesse sentido, né, geralmente é esse tipo de situação. Talvez por isso ele não tenha sido tão falado assim quando você está aprendendo coisas mais simples, porque geralmente você vai aprender sobre sistemas distribuídos ou armazenamento de dados distribuído quando você está lidando com sistemas um pouco mais complexos, tá? Então isso já responde algo que eu vou falar lá na frente e que talvez seja pergunta de algumas pessoas. Então, ok, beleza. Essa é a história. O que é de fato então o Teorema Cap? Basicamente, ele apresenta 3 conceitos e ele fala que você só pode ter 2 desses conceitos ao mesmo tempo. Ou seja, o encontro de todos eles aqui no meio, você nunca poderia ter por uma questão da própria natureza desses conceitos aqui. E que é cada um desses conceitos? E eu vou explicar isso daqui de 2 formas, tá? Eu vou explicar aqui a visão conceitual por trás do Teorema Cap e depois, se isso daqui ainda assim não estiver claro, eu vou explicar a forma prática ali, de fato, o que acontece num select, num update e tal, para você conseguir visualizar o conceito por detrás disso daqui. Então, consistência. Basicamente, consistência diz respeito a sempre que eu for selecionar um dado, né, vou usar aqui sempre um banco de dados relacional como exemplo, porque é a forma mais fácil de explicar, é o que todo mundo conhece, então eu vou usar ele como exemplo. Sempre que eu for fazer um select de um dado numa base de dados, eu sempre vou receber o mesmo estado daquele registro, daquela linha, né, numa tabela, por exemplo. Então não há dúvida com relação ao estado daquela linha. Se eu fiz um select agora e fizer um select logo depois e ninguém mexeu naquele valor, não houve nenhum
nenhum update, o valor que eu recebo tem que ser o mesmo, certo? Se eu fizer 3 selects em seguida e ninguém fez nenhum update entre esses selects, eu tenho que receber o mesmo valor. Isso diz respeito à consistência. Disponibilidade já é um conceito que, em geral, vai estar ligado à ideia de eu ter menos falhas na hora que eu for fazer o meu select. Então eu estou fazendo um select e eu sempre vou ter como resposta o último estado daquela linha, daquele registro. Então eu não tenho que aguardar algum outro processo terminar ou alguma outra transação terminar necessariamente para eu ter acesso àquele dado, né? O dado está sempre lá disponível na maior parte do tempo para eu poder selecionar e raramente eu vou ter um erro na hora de selecionar um dado ou de buscar um dado. E partição tolerante a falhas, que é um nome bem grande, mas é porque o conceito ele é bem específico, é quando eu tenho particionamento, ou seja, exatamente o que eu estava falando sobre sistemas distribuídos, é quando eu tenho a mesma base de dados, por exemplo, replicada em 2 locais diferentes, né? A mesma base de dados, logicamente, para o desenvolvedor, por exemplo, quando ele faz um select, ele não sabe em qual das duas que ele está indo, mas na visão de infraestrutura eu tenho uma réplica, eu tenho isso rodando em 2 locais diferentes para eu poder ter aqui uma tolerância a falhas, né? Que é exatamente para isso que é a partição. Então, basicamente, o que o teorema está falando é, para eu ter o particionamento tolerante a falhas, eu tenho que escolher consistência ou eu tenho que escolher disponibilidade. Eu não consigo ter consistência e disponibilidade ao mesmo tempo. Se eu não tiver partição tolerante a falhas, aí ok, aí eu consigo ter consistência e disponibilidade ao mesmo tempo. Mas se eu tiver esse particionamento, eu tenho que escolher entre um dos dois. O que ele está querendo dizer na prática com isso? Ele quer dizer que se eu estou particionado, se eu tenho um banco de dados, por exemplo, que está particionado em 2, para eu ter mais disponibilidade, digamos que esse daqui caia, esse daqui ainda tá rodando, quando eu fizer uma alteração em um deles, quando eu fizer um update, eu tenho que basicamente escolher se eu quero que o usuário que está fazendo um select, que ele tenha que esperar que esses 2 servidores sincronizem esse update antes dele poder fazer o select dele, aí eu estaria abrindo mão da disponibilidade, ou se eu quero que esse select ele entregue qualquer um dos 2 resultados, ou o novo ou o antigo, e o desenvolvedor que fez o select, né, o programa, falando desenvolvedor para trazer mais para o nosso lado, mas são sistemas rodando, obviamente, mas se o sistema que fez o select, ele não vai saber qual foi das 2 bases que respondeu, ele não vai saber se é o estado mais recente ou não daquele update. Então eu estaria abrindo mão da consistência, porque se eu bater no banco de dados na réplica A, eu vou receber um valor, se eu bater na réplica B, eu vou receber outro valor. Isso foi o conceitual por trás do teorema CAP. Se você só entendeu com o conceitual, você vai ver que é um conceito bem simples. Se você ainda não entendeu, vamos levar agora para a prática e você vai ver como que na prática isso é de fato algo bem simples e bem explícito. Bom, então vamos lá. Digamos que eu não tenho partições tolerantes à falha. Eu só tenho uma base de dados aqui, eu não tenho réplicas. Ela é a única base de dados que eu tenho. É um servidor, uma instalação de banco de dados, rodando em um lugar, e se eu perder ela, já era. Meu sistema está indisponível, eu tenho que esperar ela voltar. Quando eu estou nessa situação, eu estou falando que sempre que eu tiver um update na base de dados, esse select aqui só tem como pegar o valor que está aqui nessa base de dados. A questão é, se eu faço um update e eu só tenho uma única base de dados, esse select aqui só tem como ler esse valor que está nessa base de dados, tá? Se ele optar por ler sempre o valor mais atualizado, ele vai sempre ler o mesmo valor aqui, não tem como chegar a um valor diferente para ele, beleza? Essa é a situação normal que todo mundo está acostumado. Fiz um update, fiz um select, vou receber esse valor, tudo bem, tranquilo, não tem problema nenhum até aí. Então, que cenário é esse aqui? É o cenário onde eu tenho consistência e disponibilidade. Eu não tenho particionamento, eu só tenho uma base de dados instalada em um lugar, um servidor. Eu tenho consistência e eu tenho disponibilidade. Por quê? Né? Como que são esses 2 conceitos aqui? Qual que é o conceito da consistência aqui na prática? É o fato de que sempre que eu faço um update, os próximos selects vão sempre ler o valor que aquele update colocou. Então, se o update atualizou o valor de 1 para 2, qualquer select que eu fizer depois vai ler sempre o valor 2. Não tem como um select aqui ler o valor 1 assim que o update acabou. E os próximos selects, eu posso fazer 30 selects, se ninguém atualizou aquele valor de novo, eu vou sempre ler o valor 2. Isso é a consistência. E por que eu tenho disponibilidade? Porque assim que eu acabei o update, eu consigo selecionar esse dado. Eu não tenho tempo de espera entre terminei o update, tenho que selecionar o dado e eu vou ter que esperar algum tempo antes de poder selecionar o dado. Não. Assim que eu acabei o update, imediatamente está disponível o dado para ele ser selecionado. Então eu tenho disponibilidade também. Eu não tenho nenhum tempo de espera entre o update e o select. Isso quer dizer que eu tenho consistência do dado e eu tenho disponibilidade daquele dado
mas eu não tenho um particionamento tolerante à falha. Se eu perder aqui essa base de dados, ela cair, qualquer coisa que acontecer, eu não tenho mais como nem fazer update, nem select, nem mais nada. Então eu não tenho um particionamento que é tolerante a falhas, mas eu tenho disponibilidade e eu tenho consistência dos dados. Beleza. Agora, vamos para o cenário então. A gente já entendeu o cenário onde a gente tem essas duas bolinhas aqui, né? Esses dois conceitos, consistência e disponibilidade. Agora vamos para o cenário onde a gente tem o particionamento tolerante a falhas. E aí, qual vai ser a diferença? A diferença é que a gente vai ter que escolher um dos dois. Eu vou ter que escolher ou a consistência ou a disponibilidade. Vamos entender por quê. Nesse cenário aqui, ó, onde eu tenho, então, o particionamento, imaginem que eu tenho aqui uma mesma base de dados, tá? E que eu tenho 3 partições. O que isso quer dizer? Num exemplo aqui nosso mais simples, você pode imaginar que eu tenho um banco de dados relacional, um MySQL, um Postgres, e eu tenho 3 réplicas desse banco de dados. Quando eu faço um update no banco de dados A, por exemplo, sendo que quando o sistema está fazendo o update, né, quando a gente manda ele fazer um update, em geral eu não sei em qual dessas instâncias aqui que vai cair, tá? Para quem está implementando esse sistema e para o sistema que está enviando o update, não importa, na verdade. Então ele tem lá um IP, uma URL, onde ele vai fazer esse update, e quando ele faz esse update vai ser feito em algumas dessas 3 bases aqui. Bom, se o update vai ser feito em uma das 3 bases, isso quer dizer que eu tenho que sincronizar, né, é o que essas setinhas aqui significam, eu tenho que sincronizar o dado nas outras. Então, se eu recebi um update na tabela do banco A, atualizando o valor do produto de R$3 para R$5, eu tenho que sincronizar esse mesmo valor, essa mesma alteração com o banco de dados B e com o banco de dados C, né, que são as 3 réplicas diferentes aqui no nosso exemplo. Bom, vamos lá. O que acontece se o banco de dados B caiu? Tudo bem, eu ainda tenho as réplicas A e C. Bom, não tem problema. Quando ele voltar, a gente refaz aqui a sincronia dos dados com as outras bases de dados, sem problemas. E o meu sistema continua funcionando. Então, o banco de dados A está em um data center, o B está no outro e o C está no outro. Eles estão em localizações físicas diferentes. Se o banco de dados C caiu, o data center lá deu problema, faltou luz, explodiu a máquina, não importa. Eu ainda tenho o sistema funcionando aqui. As aplicações que usam esse banco de dados continuam fazendo update, continuam fazendo select, sem nenhum problema, porque eu tenho outras 2 instâncias aqui da minha base de dados rodando. Bom, tudo bem. Então, eu tenho o particionamento tolerante à falha. Já entendi que, né, a parte aqui do particionamento tolerante à falha, eu tenho. Então, agora vamos escolher entre consistência ou disponibilidade e por que eu não posso ter as 2 coisas ao mesmo tempo. E essa é a parte aqui, provavelmente esse é o pulo do gato. Essa é a parte onde fica mais claro o teorema CAP, né? Esse talvez seja o principal ponto do teorema CAP. Se você achar que isso daqui ficou claro para você e você ainda não tinha visto uma explicação assim, considera usar o Valeu Demais ou considera se tornar um membro aí do canal, beleza? Quando eu receber um update, digamos que esse update aconteceu na base de dados A e eu tenho alguém querendo fazer um select. Percebam que para eu fazer esse select, eu tenho que optar entre 2 situações. Vão ser as situações de consistência ou disponibilidade. Ou eu espero essa alteração que foi feita na base de dados A ser replicada, ser sincronizada com as outras bases de dados, para aí sim eu poder fazer o meu select. Esse caso é onde a gente tem a consistência, mas eu não tenho disponibilidade. Eu tenho que esperar a sincronização ser feita, eu tenho que esperar que esse dado seja replicado entre todas as instâncias que eu tenho dessa base, ou o contrário, eu posso ler de qualquer uma delas. Qual é a diferença? Se o update foi feito na base de dados A e eu estou lendo da C, eu não vou estar lendo o valor mais recente que foi escrito. Ou se eu ler da B também dá no mesmo, né? Se esse valor ele está escrito só na A, se o meu select acabar caindo aqui na instância B ou C, eu não vou estar lendo o valor mais recente desse dado. Isso quer dizer que eu tenho disponibilidade, eu sempre consigo ler o valor que está disponível, mas eu não tenho consistência. Por quê? Porque se eu fizer esse select 1, 2, 3, 4 vezes, pode ser que um desses selects caia na base de dados A, onde o valor já está atualizado, pode ser que ele caia na B ou na C, onde esse valor ainda não está atualizado. Então, eu não tenho consistência, apesar de eu ter alta disponibilidade. Eu sempre consigo selecionar o último valor que está escrito naquela instância específica
da base de dados, mas não há consistência entre eles. Então percebam como eu sempre tenho que escolher entre a disponibilidade ou a consistência. Se eu optar pela consistência, eu espero a sincronia, a réplica entre todas as instâncias de base de dados. Aí eu vou garantir que eu tenho consistência. Se eu fiz um select e recebi o valor atualizado do produto de 3 para 5, eu posso fazer mais 30 selects e todos eles vão me trazer o valor atualizado. Mas eu não tenho disponibilidade imediata. Eu tive que esperar um tempo entre o término do update e esse valor está disponível para mim. E o contrário, se eu optar por abrir mão da consistência, eu posso ter disponibilidade imediata de qualquer uma das bases de dados, mas eu posso receber um valor desatualizado. Então percebam que não é algo muito complexo, não é um conceito tão complexo assim. Basicamente, eu estou fazendo opções dentro da minha arquitetura, né? Dentro da infraestrutura do meu sistema. Se eu quero ter partições tolerantes a falhas, a partir desse momento, eu tenho que entender que existe uma sincronia entre elas que tem que ser feita, né? Entre os dados que estão em cada uma dessas bases de dados. E quando um deles é alterado, eu basicamente tenho que fazer uma opção. Eu quero esperar a consistência ou não? Eu quero selecionar um valor apenas quando esse valor está replicado de forma garantida entre todas essas instâncias ou não? Eu quero sempre ter acesso ao último valor escrito naquela instância específica. Não me importa se, por acaso, eu tenho aqui uma consistência eventual. E agora eu usei uma palavrinha aí que vocês também já, né, talvez tenham começado a escutar de alguns anos para cá, que é essa ideia da consistência eventual, que é exatamente quando eu opto pela disponibilidade. Não, eu quero ler sempre o último valor que está disponível lá para o meu select ler. Eventualmente, isso daqui vai ficar consistente, ou seja, a gente entende que depois de um tempo, isso daqui vai ficar consistente. Mas não me importa se eu ler agora e tal valor 3 e se eu ler depois e tal valor 5. Para o meu select, isso não faz tanta diferença. Isso é algo que tem sido optado bastante em sistemas que são muito grandes, sistemas que têm uma quantidade de acesso muito grande, onde eu tenho que ter a tolerância, né? Eu tenho que ter o particionamento. Eu não posso deixar o meu sistema fora do ar só porque uma base de dados ficou fora do ar. Então eu tenho que ter essas réplicas, via de regra, para sistemas complexos, para sistemas grandes, para sistemas críticos, com alto volume de usuário, que não pode ficar fora do ar. Geralmente essas são as características, né? Mas principalmente o fato de não poder ficar fora do ar, né? Se eu não posso ter indisponibilidade de forma nenhuma, né? Se é uma aplicação altamente crítica no sentido de que ela tem que estar disponível o tempo todo, eu geralmente vou usar o particionamento. E a partir do momento que eu usei o particionamento, eu tenho que escolher. Eu vou esperar o dado estar consistente entre todas as réplicas ou não. Eu quero sempre ter uma resposta, sempre ter acesso a algum dado, mesmo que um próximo select meu possa trazer um valor diferente, que aí eu estaria optando pela consistência eventual. É uma opção que você vai ter que fazer. Bom, beleza. Já entendemos o teorema CAP, já entendemos cada um dos três conceitos e já entendemos por que eu não consigo ter os três ao mesmo tempo. Eu vou trazer dois conceitos aqui que provavelmente vocês já conhecem, já viram pelo menos o ACID aqui, né? O conceito do ACID é um conceito que geralmente a gente vê até na faculdade, quando a gente está estudando banco de dados, que é um conceito que geralmente é aplicado para bancos de dados relacionais, que é o quê? A ideia de atomicidade, de consistência, de isolamento e de durabilidade. Eu não vou explicar todos esses conceitos aqui, porque isso daria uma aula à parte, né, só sobre ACID, mas basicamente, de forma bem resumida, a atomicidade geralmente está vinculada ao conceito de transação, né? Depois que eu fiz o commit, ou tudo que eu fiz está disponível, ou se eu fizer o rollback, não tem nada disponível. Então a atomicidade é essa ideia do ou tudo ou nada, né? Ou está tudo commitado, ou eu faço rollback de tudo, né? Ou uma coisa ou outra. Eu não fico num estado intermediário. Consistência é parecido com a ideia da consistência do teorema CAP, né? De eu conseguir sempre selecionar o último estado do dado, mas não só isso, aqui dentro de bancos de dados relacionais dá para levar também para uma ideia de eu ter consistência de chave, né? Integridade, o dado que está lá dentro ele está sempre consistente dentro das regras do banco, né? Então dá para levar para esse lado da consistência também. Isolamento são os mecanismos que os bancos de dados têm para lidar com diferentes transações, né? Um monte de gente tentando
acessar o mesmo dado e alterar o mesmo dado, e isso ser feito de forma isolada, né, dentro de transações diferentes. E durabilidade quer dizer, basicamente, em geral, que quando eu persisto o dado, né, quando eu fiz o commit, eu não espero que, por exemplo, se acabar a luz, eu perca o dado que eu acabei de escrever, né? Eu espero que o dado que eu fiz um commit, ele esteja durável, né, de forma durável, persistido na base de dados. E um conceito que contrasta talvez um pouco, ou pelo menos, né, fica aqui meio que lado a lado com a ideia do ACID, é o base ou base, enfim, da forma como vocês quiserem pronunciar, que são conceitos que contrastam um pouco, e vocês vão ver que isso daqui tem uma relação com o teorema CAP. Quando eu estou falando do base, eu estou falando de basically available, que é a ideia de eu sempre ter uma disponibilidade mínima, uma disponibilidade básica dos dados, né? Então lembra lá com a ideia de disponibilidade do teorema CAP, né? Onde eu abro mão às vezes da consistência para ter mais disponibilidade. A ideia de soft state, que geralmente está vinculada a essa ideia de que o estado de um registro ele não é necessariamente único. Lembra também lá do exemplo da base de dados? Quando eu seleciono, se eu tenho particionamento, pode ser que eu receba o valor atualizado da base de dados A, pode ser que eu receba o valor desatualizado da C, e se eu fizer 1 milhão de selects nesse período, pode ser que eu receba variados valores. Então o estado aqui na ideia dos valores que estão atribuídos a um registro, ele não é necessariamente rígido, né, como é quando eu estou falando aqui dos conceitos ACID. Aqui esses valores eles podem, né, mudar um pouquinho ali dependendo da situação. E a consistência eventual, que significa que depois de algum tempo, né, dado tempo suficiente, eu vou ter sim a consistência. Então não é que a consistência não existe, não é que eu abro mão de consistência completamente. A consistência existe. Em algum momento os dados vão ser sincronizados entre as bases e aquilo ali vai estar consistente. A questão é que eu não sei quanto tempo, então na verdade eu não tenho como saber se aquilo está consistente ou não. Então é mais no sentido de que no momento que eu busco o dado eu não sei se está consistente, do que de fato a ideia de que não há consistência. Não é isso. Há consistência. Eu só não sei quando que ela vai aparecer, quando que ela vai acontecer. Por isso que é consistência eventual. Eventualmente, né, em algum momento, eu sei que vai estar consistente. Esses dois conceitos aqui, eu vou fazer uma simplificação grosseira aqui, tá? Porque não é necessariamente isso, mas geralmente eles estão vinculados. A ideia do ACID com a ideia de bancos de dados relacionais, então Postgres, MySQL, MySQL, e enfim, outros famosinhos aqui também. E a ideia de base está relacionada aos bancos de dados NoSQL, né? Então, exemplos famosinhos aqui também, MongoDB, o Cassandra. Geralmente, bancos de dados relacionais estão mais ligados a esse lado e os bancos de dados não relacionais estão mais ligados a esse outro lado aqui. Isso não precisa ser necessariamente uma regra, tá? Ainda mais hoje que a gente tem um monte de bancos de dados que é NoSQL e que está trazendo características de relacionais, e eu tenho bancos de dados relacionais trazendo características de NoSQL. Então, não é uma linha, né, cortando essas duas coisas e fazendo relacionando isso aqui de forma explícita, assim, que nem eu estou colocando, não. Estou falando que, em geral, o relacionamento dos conceitos do ACID estão mais relacionados aos bancos de dados relacionais e do base com os bancos de dados NoSQL. E isso daqui também, então, obviamente, que está relacionado também com o nosso teorema CAP. Né? Se eu trago isso daqui e faço um paralelo com o teorema CAP, quando eu estou falando de ACID, eu estou falando de ter consistência sempre que eu tenho a partição tolerante a falhas. Então, se eu tenho partição tolerante a falhas, eu vou optar pela consistência. Eu vou optar por ter a sincronia feita entre essas bases de dados. De novo, isso aqui não é uma regra fixa, mas em geral, né, assim, tende a ser mais dessa forma. Os conceitos de ACID e de bancos de dados relacionais tendem a estar mais aqui na ideia de partição tolerante a falhas com a consistência. Então, sempre que eu seleciono um dado, eu quero ter um estado consistente daquele dado. Eu quero receber uma resposta que vai ser replicável depois, né? E a ideia de base, que está ligado mais, né, com uma tendência maior para o lado de bancos de dados NoSQL ou não relacionais, está mais ligado à ideia de particionamento com disponibilidade. Então, eu crio os particionamentos e eu garanto que eu tenho disponibilidade dos dados. E aí eu abro mão da consistência. Não à toa, o
que mais se falava, pelo menos quando começaram a aparecer as bases de dados não relacionais, era a sua vantagem em questão de performance. Exatamente porque uma coisa mais comum que elas faziam era abrir mão da consistência e ter uma partição tolerante à falha. Então, se eu queria um sistema crítico que estava sempre no ar, sempre disponível e com o dado sempre disponível também, eu optava por um NoSQL e optava pela consistência eventual. De novo, isso daqui não é preto no branco, isso daqui hoje não é mais tão claro assim, tá? Os dois lados, dois tipos de bases de dados relacionais e não relacionais começaram a absorver conceitos e features um dos outros, alguns até há muito tempo, né? Não é nem algo tão novo, mas tem essa tendência, assim, se você for conversar com alguém, se você for pensar em arquitetura de sistema, você vai ver que tem uma tendência a se enxergar dessa forma, tá? E, bom, tudo bem, eu tenho um lado aqui que está mais relacionado com a consistência, eu tenho outro que está mais relacionado com a disponibilidade, e o que está relacionado então com consistência mais disponibilidade? E é aqui que a gente vai encaminhando mais próximo para o final do vídeo. Se você está curtindo até aqui, considera se tornar membro, considera deixar o valeu demais, deixa seu joinha, comentário, né, agradece, compartilha com os amigos, tudo isso, beleza? O que está aqui então? O que está na consistência com a disponibilidade? Se não é nem ácido nem base. Na verdade é um dos dois. E aqui é porque eu acho, e às vezes as pessoas dão muita bola pro Teorema CAP, sem colocar o porém, né? Sem colocar ali a nuance, que é o mais importante do Teorema CAP. É claro que sistemas grandes, se a gente for falar de sistemas complexos, sistemas bancários, financeiros, grandes redes sociais, sabe, sistemas de big techs, sistemas que têm uma grande infraestrutura, é claro que geralmente esses vão cair aqui, né, em um desses dois blocos aqui. Mas via de regra, sistemas que são a maioria, que são sistemas mais simples, que são às vezes, sei lá, sistemas de intranet, ou que são sistemas que têm um baixíssimo número de usuários, ou que não são sistemas críticos, que eles podem ficar indisponíveis, é onde a gente cai, é aqui dentro. E é também, por exemplo, o que eu mais aprendi na faculdade. Eu vi muito mais isso daqui do que as outras partes. Que é o quê? O que está aqui dentro? É basicamente isso daqui. Eu tenho um banco de dados relacional, os exemplos clássicos aqui, né? MySQL, Postgres. Esses bancos de dados são, em geral, usados com os conceitos de ACID, né? Atomicidade, consistência, todos aqueles conceitos de transação, consistência dos dados, da relação dos dados, de transações isoladas, todos os conceitos relacionados a bancos de dados relacionais que a gente aprende como base, né, da forma de fazer sistemas hoje em dia. E isso daqui geralmente é o que está aqui no meio, e eu não tenho, em geral, o particionamento tolerante a falhas. Então, o Teorema CAP, eu volto lá para o começo do vídeo agora, ele só é importante quando estamos falando de armazenamento de dados distribuído. Quando eu estou falando de armazenamento de dados do mundo simples, né, do mundo onde eu não preciso me preocupar com réplica, com estar rodando um monte de base de dados, eu vou optar sempre pela consistência e disponibilidade. Eu não vou ter um monte de réplica de base de dados, eu vou ter todos os benefícios de transações ACID, eu vou usar um banco relacional que seja famoso, que todo mundo já use, que eu não vou ter que reinventar a roda, e pronto. Por que eu estou dando um certo enfoque para essa parte aqui? Porque é muito importante quando a gente está falando de arquitetura de sistemas, um dos pontos principais é, eu só vou complicar a minha arquitetura, eu só vou complicar o design do sistema quando for necessário. Eu falo isso também lá na playlist de Design Patterns. Você não precisa complicar o design, nem a arquitetura, nem a infraestrutura do seu sistema, se você não precisa disso. Você tem um sistema que pode aguentar ficar fora um tempo, até, né, se por acaso a sua base de dados ficar fora do ar, que não é algo tão comum assim, você perder uma base de dados, mas se você pode ter uma base de dados fora do ar por um tempo, e aí você coloca ela no ar de novo e tal, ou sobe uma réplica dela, qualquer coisa nesse sentido. Esse é o cenário comum e simples e não precisa entrar na parte do Teorema CAP, tudo bem? E aqui talvez seja um dos pontos principais que um arquiteto de sistemas tem que levar em mente, que é claro que se você perguntar para um gestor de negócio, ele vai sempre te falar que ele quer 100% de disponibilidade. E aí você vai optar por colocar partições, e a partir do momento que você colocou partições, aí você cai nesse cenário tudo aqui, você vai ter que escolher o que acontece quando faz update select, você vai ter que escolher entre consistência e disponibilidade, você vai ter que aplicar formas de sincronia de base de dados,
Você vai ter que ter times que entendem muito melhor de como é que configura esse tipo de relação aqui quando você tem réplicas. Você vai ter que ter processos para quando uma dessas bases de dados fica fora do ar, como é que você faz para voltar com uma delas. Você pode diminuir a disponibilidade em média do seu sistema. Se você optar pela consistência ao invés da disponibilidade, você pode ser que em média você diminua a disponibilidade do seu sistema, porque eu sempre vou esperar com que o dado esteja replicado em todas as bases. Então isso, né, pode fazer com que a disponibilidade caia um pouco, para eu nunca ter ou para eu diminuir a chance de ter uma indisponibilidade geral. Ou eu vou ter que trazer o conceito de consistência eventual, né, e explicar para o gestor, por exemplo, que quando o usuário estiver lá na tela do sistema, pode ser que um valor mude, né, de um para outro quando ele fizer um refresh da página, porque ele está caindo num cenário de consistência eventual, né, falando aqui de casos bem práticos. Então, assim, entenda que o Teorema CAP ele é para resolver um problema, é um entendimento para resolver um problema de sistemas críticos que tem que estar sempre no ar e que não pode ter indisponibilidade de forma alguma, e aí você acrescenta a parte de tolerância a falhas, ok? Como arquiteto, como designer de sistema, como desenvolvedor, como engenheiro de software, sempre esteja colocando, né, as coisas na balança para entender o que faz mais sentido, beleza? Como sempre, assistam as outras playlists aqui do canal. Deixem seu joinha, deixem seu comentário. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Considere se tornar um membro do canal. É bem baratinho, dá uma olhada aí embaixo. Considere usar o Valeu Demais para agradecer por esse conteúdo. E, por favor, compartilhem esse vídeo aqui na sua empresa, no seu grupo de estudo, na sua faculdade, onde você achar que, né, as pessoas podem aprender um pouquinho com esses conceitos aqui, beleza? Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.